Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do RafaCast e hoje eu trouxe uma convidada, uma maquiadora que ela é referência aqui em Fortaleza e essa maquiadora eu já fiz muitos casamentos com ela. Com vocês, Ohana Mabel. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Deixa eu me apresentar um pouquinho para você e para as pessoas que ainda não me conhecem. Por favor. Eu sou a Ohana Mabel, maquiadora especialista em noivas. Costumo me apresentar como enfermeira por formação e maquiadora por propósito. Por quê? Porque eu fui formada em enfermagem, passei 5 anos na faculdade e decidi abrir mão dessa carreira na área da saúde para empreender. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo, participando do momento mais lindo na vida das pessoas, que é o casamento. Olha, então, essa é a minha apresentação aí para vocês. Meu Deus do céu, viu? Que apresentação! Ohana, deixa eu aproveitar para te perguntar aqui. Toda pessoa teve um início, toda pessoa teve um começo. Às vezes a gente acha que todo mundo ali tem uma história parecida, mas cada um tem uma história particular, sabe? Como foi para tu poder cair de paraquedas no mundo dos casamentos? Rafa, na verdade, eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo de casamentos. Por quê? Eu sou uma mulher cristã e eu acredito que o maior propósito de Deus para a humanidade é a formação de uma família. Sim. E tudo isso acontece através do casamento. Sim. Então, eu sempre fui muito adepta a essa questão de moda, de beleza. Eu sempre gostei muito desse tipo de conteúdo. Inclusive, na época que eu era simplesmente universitária, eu consumia esse tipo de conteúdo. E aí foi quando eu enxerguei nisso uma oportunidade de trabalho. Comecei como maquiadora, mas eu sempre comecei com esse objetivo de trabalhar somente com casamentos. Então, eu caí nesse meio, digamos que assim, por acreditar na construção da família e sou realmente muito feliz por fazer parte desse momento. Oh, coisa boa, viu, cara? É muito bom quando a gente acredita nesse lance de família. Eu também sou católico, sabe? Eu sou apaixonado de verdade pelo universo de casamentos. Mas eu queria até aproveitar para te perguntar, Ohana, que é tipo assim, a gente tem sempre uma pessoa que incentivou a gente no início, sabe? A gente tem sempre alguém que apoiou a gente quando começou. Quem foi a pessoa que te apoiou quando tu começou? Rafa, o meu ex. O ex? O meu ex. Menino, e você acredita, deixa eu te contar essa história porque ela é muito engraçada. Foi do absoluto nada. Eu era mais novinha na época, porque já tem quase 10 anos que eu sou maquiadora, e em uma conversa na sala do apartamento dele, eu estava um pouco chateada com a situação financeira que eu vivia na época. Eu era uma universitária, a minha família ela vem de uma origem muito simples. A minha mãe, ela sustentou 3 filhos sozinha, então a gente tinha essa escassez financeira. Eu me sentia constrangida de pedir mais dinheiro para minha mãe, para ela me manter aqui em Fortaleza, porque eu sou de Canidé, né? E aí eu desabafando com ele, eu queria tanto trabalhar, mas eu estudo de manhã e às vezes tem estágio à tarde, quem é que vai me empregar à noite? Aí ele falou assim, aí eu falei, né, que eu queria um trabalho que não fosse tão formal. E ele falou assim, por que tu não vira maquiadora? Aí eu olhei pra ele e disse assim, você tá louco? Eu não sei nem maquiar. E ele falou, Ohana, se você não soubesse maquiar, as suas amigas, a minha família não pediria pra tu maquiar elas. Aí eu pensei, ele tem razão, ele tem muita razão. Naquele momento eu peguei um notebook e fiz uma compra de R$1.000, parcelada em 10 vezes. Caramba. Então eu coloquei na cabeça, eu tenho que pelo menos pagar essas 10 parcelas. Então quase um ano ali eu vou ter que ser maquiadora para pagar essas parcelas. E ainda falo mais, o cartão era emprestado. Meu Deus do céu. Da minha ex-cunhada. E tô nessa até hoje, amo demais. Coisa boa, viu, cara? Muito é bom bom demais quando a gente se encontra, né? Muito bom, tô muito feliz. Mas teve algum momento assim que tu pensou em desistir? Alguma coisa assim do tipo? Rafa, teve, quando eu falo sobre desistir, não da profissão em si, porque a área da maquiagem ela tem muitas áreas, mas sobre o casamento, vamos falar de casamento, né? Teve uma oportunidade, um momento que eu pensei em desistir, quando eu via que eu me esforçava, que eu estudava muito sobre técnica, sobre maquiagem, e eu não conseguia alcançar o coração das noivas. Eu não entendi o porquê que eu não conseguia furar aquela bolha para conseguir entrar no meio dos casamentos. Até que depois de estudar outras coisas, eu consegui furar essa bolha e cá estou. Então, realmente é um processo bem doloroso para quem está iniciando, mas eu consegui. Olha aí, rapaz. É muito bom quando a gente, não desiste daquilo que a gente quer, sabe? Ó, amigo, se quiser beber água, fica à vontade, tá? Por Tranquilo. favor. Fica à vontade pra beber água quantas vezes você quiser. Deixa eu te falar, existem muitas etapas do casamento e uma delas que você sempre tá é o making of de noiva, né? O making of de noiva é um momento muito especial que você acaba executando e tem, obviamente, tem outros serviços que você faz, que você vai até ali o local que tá rolando o casamento, né? A gente vai já perguntar sobre isso. Mas a respeito do making of de noiva, como é a preparação para um making of de noiva, na tua visão? Making off, ele é um momento muito único
das noivas. É aquele momento que, de fato, ela se sente noiva. E eu lembro que o primeiro making-off que eu fiz foi através de uma palavra profética. Tinha uma noiva que se chama Angélica, ela é até da minha cidade natal, ela é de Canidé. E eu lembro que quando ela fechou o dia de noiva dela comigo, eu ainda não tinha um espaço para trabalhar. Eu não tinha um estúdio. E aí eu lembro que eu profetizei, né? Eu falei, Angélica, você vai ser a minha primeira noiva atendida do meu estúdio. E eu não tinha estúdio na época. Então foi uma palavra muito profética. E realmente eu até batizei, entre aspas, essa sala, o estúdio de Angélica, em homenagem a essa noiva que foi a minha primeira. Muito legal. Então muito legal. Ela foi tua primeira cliente? Minha primeira cliente no estúdio, no meu estúdio. Então, o making-off aconteceu lá, né? O meu primeiro making-off de noiva aconteceu lá, no meu estúdio, quando eu acolhi a Angélica no meu espaço, que foi através de uma palavra bem profética. Eu declarei que eu teria o meu estúdio e seria com aquela noiva, e assim a gente fez. Foi e muito qual legal. foi o casamento que tu pensou assim, ó, cara, eu nasci pra isso. Meu irmão, eu nasci pra isso. Teve algum casamento específico que tu fez no teu início que tipo, cara... Eu me apaixonei por isso. Qual foi? Quando eu consegui realizar o sonho de uma noiva que estava se curando de um câncer. Uau! Eu tenho o hábito de fazer reuniões com as minhas noivas. E eu sempre pergunto para ela, como você se imagina entrando no dia do seu casamento? O que seria a realização de um sonho no quesito beleza para você? E aí ela me trouxe a seguinte resposta. Eu sei que é impossível, porque eu estou me recuperando de um câncer agora, fiz o tratamento, e ela tava com aquele cabelinho Joãozinho, pequenininho. Ela falou, meu sonho, eu me acharia maravilhosa se eu casasse de coque, porque eu acho muito elegante, mas eu sei que é muito inviável pro meu cabelo. E aí eu, de jeito nenhum, você vai casar de coque, você vai casar de coque. E a gente deu um jeito, ela casou de coque maravilhosa. Linda, linda, linda. E o que tu sentiu quando você conseguiu fazer isso pra ela, Rona? Uma realização que dinheiro nenhum paga, porque eu tenho certeza que eu entrei na vida daquela mulher que nunca mais ela vai me esquecer. Isso é incrível pra mim como profissional, sabe? É uma coisa que se você não gosta do ramo de casamento, se você não gosta de pessoas, você não vai conseguir ter essa sensação que eu tive, porque pra mim dinheiro nenhum pagou o atendimento daquela mulher. Foi essa experiência de vida que ela me trouxe, essa questão de despertar em mim empatia e fazer por ela o que eu gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse numa situação semelhante à dela. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, é um pouco polêmica, tá? Olha, eu vou ser sincero com você. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Só que eu sei que eu não vou conseguir atender todos os clientes, porque nem todo mundo não é que é o perfil que eu atendo, entendeu? Isso é super normal. A gente não consegue atender uma pessoa que, por exemplo, ela cobra mais do que ela paga, entende? E a gente passa muito por isso. Já teve algum momento que você passou com alguma cliente que você quase jogou a toalha, tipo assim, não, cara, pra mim já tá bom, já chega. E às vezes essa cliente, ela só tava muito preocupada. Às vezes essa cliente, tipo, tava com a cabeça a mil, com tanta coisa resolvendo e acabava, digamos que, destratando você, mas depois você conheceu a pessoa, era uma pessoa legal e tal. Já teve algum momento que a Johanna quase jogou a toalha? Rafa, teve esse momento, só que principalmente no meu começo, quando eu não era um profissional que me posicionava com muita frequência. Então, quando você se posiciona de uma maneira diferente, você acaba atraindo clientes semelhantes àquilo que você entrega. Então, trazendo mais para minha realidade de agora, não, graças a Deus, as minhas noivas, elas são realmente maravilhosas, são umas queridas, e a gente se torna até amigas, porque a gente se vê muitas vezes, mesmo que de maneira online, até a data do casamento. E como eu sempre falei, eu trabalho com muita empatia. Eu costumo falar que o meu atendimento, ele é muito personalizado, ele é muito individualizado. Eu não entrego uma coisa mais do mesmo. A gente vai ali conversando sobre o que a noiva quer, sobre o que ela imagina. Então, eu acredito que isso traz um pouco mais de segurança para ela. Porque eu até bato naquela tecla de que a noiva, ela não quer nem saber o valor que você cobra. Ela só quer se sentir segura. Consequentemente, essa noiva que se sente acolhida pelo seu trabalho vai te tratar de uma maneira melhor. Então, graças a Deus, sou bem abençoada com as clientes que Deus me manda. Graças a Deus. Boa, graças coisa a Deus. Boa. Mas deixa eu aproveitar aqui. Você tem algum conselho que tu pudesse dar para quem tá começando agora, que tipo, acabou de comprar a primeira maleta? A pessoa que tipo, pô, tô com medo, eu tô começando agora, será que eu vou pro meu primeiro evento próxima semana, eu não sei como é que eu vou fazer. Qual conselho você daria para uma pessoa que tá começando agora na maquiagem?
não estude maquiagem. Aliás, não estude apenas maquiagem. O que eu acredito? Eu acredito que um profissional completo para trabalhar com o ramo de noivas, que é um ramo muito específico, ele precisa ser um profissional extraordinário. Então, ele precisa entender sobre outros pontos, como, por exemplo, comunicação. Você concorda que uma pessoa que se comunica melhor, ela vende melhor? Com certeza. Então, é isso que eu acredito. O maior diferencial na minha vida foi quando eu parei de estudar somente maquiagem para estudar os bastidores de um atendimento de noiva. Então, aconteceu comigo que eu passei muitos anos da minha vida dedicando tempo a estudar somente maquiagem, somente técnica, e eu vi que, no fundo, não é só isso que a noiva precisa. Porque você entregar uma técnica de durabilidade, uma maquiagem bonita, é no mínimo a sua obrigação como profissional. Você precisa entregar isso para sua noiva. Mas o que você entrega além? Você é um profissional que se posiciona? Você estuda sobre vendas? Então, o maior diferencial na minha vida, quando a minha carreira ela realmente decolou, foi quando eu estudei sobre vendas, sobre oratória, sobre posicionamento, comunicação. Ah, entendi. Então, hoje em dia, o conselho que você dá para uma pessoa que está começando agora é para ela poder estudar coisas que vão além só da maquiagem. Exato. A maquiagem ela é importante, mas ela é o básico, ela é a tua estrutura, mas você precisa de outras coisas, que foi tudo isso que eu pontuei para você. Comunicação principalmente. O conselho que eu dou: aprenda a vender e aprenda a se comunicar bem. E tem uma maquiagem de altíssima durabilidade. Olha aí, com certeza. Meu Deus do céu, é desenrolada, viu, essa mulher. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar aqui. Olha, existe muitas vezes que a gente olha assim pro nosso passado, a gente sempre quer mudar alguma coisa, sabe? Eu poderia mudar algumas coisas no meu início, sabe? Que poderiam me deixar mais onde eu estou agora ou me levar para muito mais longe. Aproveitar para te perguntar aqui, qual o conselho, assim, não é nenhum conselho, mas o que você diria para a Ohana Mabel, quando ela, tipo assim, tu tá naquela... O teu marido tá te... Aliás, teu ex, né, namorado, tava lá falando para ti sobre a maquiagem. Só que tu tem a possibilidade de voltar no tempo e encontrar essa mesma Ohana Mabel sentada no sofá, pensando, por quê? Será que dá certo? Será que não? Qual o conselho tu daria pra ela? Eu não esperaria ter pra ser. Foi um outro diferencial na minha carreira. Quando eu comecei a agir como se já fosse, as coisas começaram a fluir na minha vida. Então, esse é um conselho que eu me daria no passado. Eu comecei a me posicionar como um profissional de referência, eu comecei a me posicionar como um especialista em noivas. Realmente as coisas começaram a acontecer na minha vida. Inclusive, eu trago outras questões, eu trago a parte estética, eu trago a questão da comunicação visual por completo. Eu passei a me vestir como um especialista em noivas, eu passei a falar como um especialista em noivas, e a partir desse momento eu passei a ser reconhecida realmente como uma maquiadora especialista em noivas. Eu não esperei ter esse prestígio que, graças a Deus, hoje eu alcancei para ser essa pessoa. Então, eu passei muito tempo, sendo que eu poderia ter cortado caminhos, entende? Ah, entendi. Então, tu poderia ter cortado algumas etapas, porque aquelas etapas estavam fazendo você perder muito tempo. Exato, exatamente. Entendi. Agora, bora falar aqui com dicas para as noivas? Vamos. Dá muita dica bacana para elas? Vamos sim. Vamos começar aqui por um erro comum. Qual é o erro comum que as noivas cometem antes de você começar a maquiar elas? Fazer procedimento estético muito próximo à data do casamento. Você imagina, a gente recebe uma noiva que ela cai naquele papo do pessoal ali da estética, que é interessante você fazer um peeling que vai deixar a sua pele mais bonita pro casamento. Concordo, mas existe um prazo para isso. Então, são procedimentos que a gente evita na semana do casamento. Então, quando a noiva tá com a pele ali descascada, descamando por conta de algum procedimento estético, a maquiagem ela não consegue disfarçar aquilo. Muito pelo contrário, ela vai chamar mais atenção. Então, é um dos erros que as noivas mais cometem, é se submeter a procedimentos estéticos invasivos em um período bem próximo à data do casamento, sem dúvidas. Olha aí, cara, é um erro que elas acabam cometendo sem perguntar a tua orientação antes. Então, o ideal é que quando elas façam uma reunião contigo, tu chega a tocar nesse assunto? Com toda certeza. Hoje eu fechei uma noiva que, inclusive, eu falei pra ela, vamos fazer um acordo aqui nós duas? Tudo que você for mexer na sua beleza, na sua estética, seja cortar o cabelo, seja fazer algum procedimento estético, traz para mim antes, para que eu consiga te dar uma opinião melhor, uma sugestão melhor, e assim a gente tem esse acordo. Então, nesse ponto, as minhas noivas já não erram mais. Coisa boa, viu? Aproveitando aqui para ti, com relação a que a gente estava até conversando, existe alguma coisa, algum segredo que você faz
com relação à maquiagem para durar até a pista de dança ou até depois do casamento? O que você faz? Porque vou ser sincero, eu já trabalhei com você, né? Teve uma cliente que a gente fotografou, que eu fotografei, que é a Renara, né? Uhum. Cara, a maquiagem dela durou o casamento inteiro. Maravilhoso. Sabe, eu queria até te perguntar, qual o segredo que tu faz para maquiagem durar até o final do casamento? Rafa, a gente se engana quando a gente pensa que é um produto milagroso. Por exemplo, Hanna, qual é o produto milagroso? Não existe produto milagroso. O que existe é uma técnica pensada para aquele tipo de pele. Então, com a quantidade de noivas que a gente atende, cada uma tem um tipo de pele diferente. Então, uma preparação de pele diferente, com os produtos próprios para aquele tipo de pele faz total diferença. E, obviamente, quando a noiva ela tem essa consciência, ela cuida da sua pele antes do período de casamento, isso ajuda demais a gente como profissional. Então, para te resumir, não tem um produto milagroso. O que existe realmente é uma técnica que a gente faz para que essa maquiagem dure absurdamente. Não é um produto, é um conjunto de fatores. Agora eu entendi. Então, eu posso até ser mais direta contigo. Não é sobre a maquiagem, é sobre o que vem antes dela. É sobre a forma como a gente prepara essa pele para receber essa maquiagem. Caramba, cara. É muito legal. Então é uma outra coisa que acontece por trás, né? Tem toda uma preparação antes, né? Sim. Agora, deixa eu te perguntar aqui. Existe muita coisa... Eu tenho muitas dúvidas, sabe? As minhas dúvidas, elas são básicas, até porque as pessoas quando elas vão contratar uma maquiadora, elas não sabem qual produto Y, Sim. qual produto Z, entende? Só que tem uma coisa que elas não sabem, que é o que ela precisa saber para que ela não atrapalhe o processo de sair do making of de noiva até o local da festa sem atraso. Qual é o maior erro que as noivas cometem para se atrasar no dia do casamento quando elas vão se maquiar contigo? Rafa, eu sinto que é trazer muitas obrigações para o dia do casamento. Como, por exemplo, a noiva, ela tem muitas pendências, como, por exemplo, deixar bem casado no buffet. Ah, mas eu quero dar uma olhadinha na decoração. Ou então, vou fazer minha unha só no dia, porque a unha é rapidinho, dura 1h30, 2 horas. Então, o que eu converso muito com as minhas noivas? Evita ter tarefas para resolver no dia do casamento. O dia do casamento é para a noiva relaxar, é simplesmente para ela se sentir noiva e não ter mais nenhuma demanda. Então eu sempre deixo combinadinho, cabelo e maquiagem, apenas isso no dia do casamento. Quando a gente oferece algum pacote que tem algum serviço extra, alguma coisa do tipo, eu sempre combino com ela da gente fazer no dia anterior, alguns dias antes, para que no dia ela esteja realmente bem relaxada e não comprometa o tempo de atendimento dela. Boa. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gostaria muito de que tu me respondesse. Tem noivas que elas falam assim, ó, e se eu chorar no dia? Tá? Todas. Se eu chorar no meu casamento, será que a maquiagem ela vai quebrar? Será que existe um tipo de maquiagem que evita isso? Eu gostaria muito que tu me respondesse isso, porque tem alguns casamentos que eu fiz e que você não estava lá, mas a maquiagem ela marcou, entendeu? Uma pena. Já que em outros casamentos que eu fiz com você, a maquiagem ela durou até o final e tipo não precisou de alteração nenhuma. O que acontece? Tá, a pergunta que eu vou te fazer agora. Como fazer com que a maquiagem ela não quebre? Ou tipo, vai de pele por pele? Como é que funciona isso? Não é necessariamente sobre pele por pele. É como eu falei antes, é sobre técnica. Então, a junção de técnica com bons produtos fazem total diferença no acabamento final da maquiagem de uma noiva, e principalmente em questão de durabilidade. Então, como eu falei, não é uma coisa sozinha. Ah, faz isso que tua maquiagem não vai sair com lágrima. Não é. E outra coisa que as pessoas se enganam, a maioria dos profissionais, quando não tem muita experiência, é achar que somente usar produtos à prova d'água vai fazer com que a noiva, ao chorar, essa maquiagem não saia. Sendo que não, porque a lágrima ela tem diversos outros componentes além de água. A lágrima ela tem sais, ela tem lipídios, então principalmente o lipídio ele é algo demaquilante, então você precisa usar produtos que sejam mais resistentes a isso. E eu costumo sempre defender a técnica que eu faço, que eu chamo até de pele ultra resistente. Eu fiz até um ensaio, não sei se você lembra, que eu fiz um ensaio onde eu levei uma noiva lá na praia e fiquei mergulhando ela várias vezes, fazendo atrito na pele para mostrar que a maquiagem realmente não saía. Então não existe um produto específico, realmente é um conjunto de fatores e de técnicas, sem dúvidas. Então vai mais do profissional do que do produto? Sim, bem mais. Bem mais. Viu? Caramba. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui. Existe algum erro que as noivas elas cometem muito? É normal noivas
elas errarem bastante, porque é a primeira vez dela casando, sabe? É a primeira vez dela fazendo a maquiagem, tipo, pra poder casar, sabe? Existe algum erro que elas cometem muito, que tipo assim, pô, meu irmão, se eu pudesse avisar isso pra elas, qual é o erro? Empolgação. Em que sentido? Elas têm medo de deixar tudo pra cima da hora, mas existe uma coisa que eu chamo de cronograma. Todas as minhas noivas, elas passam por um cronograma. Chega determinado período antes da prévia, eu me reúno com elas para fazer a minha consultoria. Todas as minhas noivas recebem essa consultoria. E é nessa consultoria onde a gente vai alinhar a questão dos acessórios, o que ela vai usar no cabelo, como que vai ser o brinco, se ela vai ter colar, se ela não vai ter colar. Então, quando que eu falo sobre a questão da noiva empolgada, que é a noiva que gasta dinheiro, é que tá faltando, sei lá, 10 meses para o casamento dela, ela viu um acessório muito bonito de cabelo e ela pega e compra, sendo que o vestido não é compatível com esse acessório, o acessório não é compatível com o horário do evento. Então eu costumo falar que a noiva gastadeira é a noiva empolgada. Então eu prefiro seguir um cronograma que eu entrego em reunião e ela seguindo esse cronograma ela não gasta. Olha aí, e qual a sensação que tu sente quando a noiva fala assim pra ti, ó, segui teu conselho, viu? Consegui, ó, tá aqui, ó, fiz o que você disse. O que tu sente ali? Realização de um sonho, porque toda noiva que fecha comigo, eu sempre falo no final da reunião e é muito do meu coração, não é frase de efeito. Toda vida que eu finalizo uma reunião, vou dar um exemplo da noiva que eu fechei hoje, a Érica, eu falei, sejam muito bem-vindas e a partir de hoje eu tô sonhando junto com você. Então, quando a noiva ali, ela casa, ela se realiza, eu sinto que eu tô realizando um sonho meu, porque eu vivo todo esse processo com elas e acabo sonhando junto. Então, é a realização de um sonho para mim também. Com relação à maquiagem aqui de Fortaleza, as maquiagens, às vezes, elas craquelam muito devido ao calor, né? Devido à luz. Às vezes a noiva ela fica suada demais durante a cerimônia, casamento ao pôr do sol, por exemplo. Qual o conselho? Na verdade, um conselho não. O que tu pode me dizer e com relação a isso? A isso da noiva ela suar, a isso da noiva, esse calor que é a nossa cidade, né? Como é que tu vê esse aspecto? Lágrima é inevitável. A gente não pode proibir com que a noiva chore no dia do seu casamento. Inclusive, eu sou super a favor. Eu faço questão que ela chore para você ir lá fazer aquela foto da lágrima descendo e mostrar que a pele está impecável. Então, eu adoro quando a noiva chora. Mas quando ela sua, que é um fator muitas vezes negligenciado, porque as pessoas se preocupam muito com lágrimas, mas esquecem o suor. E o suor também ele é bem chatinho de lidar quanto a lágrima. O conselho que eu dou para todas as minhas noivas é: deixa essa parte de técnica comigo, que isso aí eu garanto uma durabilidade melhor, mas você precisa cuidar da sua maquiagem. O que eu faço é muito importante, mas como você cuida do trabalho que eu te ofereci, é mais importante ainda. Então, o que eu sempre aconselho para elas? Evita fazer atrito na pele. O que é o atrito? É aquele realmente fazer uma pressão na pele para limpar a lágrima, para limpar suor, porque às vezes a maquiagem ela não resiste a esse tipo de atrito, tá? Mas se a noiva cuidar, se ela vê ali que tá suando, que ela tá chorando, e ela vir com um lencinho de maneira leve, bem discreta, bem sutil na pele, não vai acontecer nada se você usar uma boa técnica junto com bons produtos. Então é mais sobre o cuidado da noiva após o processo de maquiagem. Olha, isso é importante, né? A noiva se preparar, se organizar para poder fazer esse procedimento. Sim. Agora, tem uma pergunta que normalmente eu acho que as noivas elas fazem pra ti, mas eu vou até contar uma situação. Teve um casamento que eu fiz, que esse casamento tem 1 ano mais ou menos, e a noiva ela fez o casamento civil antes e depois fez uma cerimônia religiosa pequena em um outro espaço. A cerimônia civil dela, ela chegou e ela já chegou reclamando: Rafael, eu tô muito branca, eu não tô gostando da maquiagem, sabe? Eu não tô gostando. Aí eu pensei, por que é importante fazer a prova da maquiagem? Rafa, é muito importante, principalmente para uma coisa, isso para mim é inegociável, a segurança da noiva. Quando a noiva ela se sente segura, consequentemente ela tem paz. E para mim a paz ela é inegociável. Então é muito importante esse momento da prévia, porque além de ser um serviço de luxo, onde ela vai ter a oportunidade de se ver completamente de noiva, é naquele momento que a gente vai ter tempo suficiente para pensar em uma outra proposta. Ah, não gostei dessa posição de cabelo, da minha franja tá pro lado direito, gente, vai colocar pro lado esquerdo. O dia da prévia é realmente um dia que nos permite ensaiar, diferente do dia do casamento. E quando você trouxe essa questão da sua noiva, que ela estava se sentindo mal por estar branca, é um problema grande, principalmente nas fotos. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ver ali a pessoa ao vivo e ela está ótima, com a pele ok, e fazer uma foto no flash
e esse flash estourar e ela sair branca? Sim. O que acontece? Existe um componente em produto de maquiagem que se chama sílica. Então, quanto mais sílica tem nesse produto de maquiagem, mais vai estourar. Por isso que eu acho importante também o maquiador, além de estudar sobre técnica de maquiagem, ele estudar sobre composição de produto, porque aí ele não erra. Então, o que acontece? Quando o maquiador ele sabe que aquele produto tem sílica, muito provavelmente ele vai dar uma controlada ali no uso daquele produto. Ou então ele vai fazer teste. Porque onde é o erro da sílica? Qual é o problema? A sílica ela só aparece quando ela é ativada através da luz. Então, por isso que às vezes a olho nu, você tá vendo ali a pessoa, ela tá maravilhosa. Faz uma foto com flash, aí você percebe que ela tá aquele efeito pandinha invertido, né? Com essa região dos olhos mais esbranquiçadas. Então, é muito importante também que você faça o teste tanto dessa produção da parte estética de beleza, quanto essa questão de componente de produto e fazer o teste de luz principalmente também. Olha, uma das coisas que eu percebo muito atualmente nas redes sociais é que os fotógrafos, pelo menos é o que eu vejo bastante, é que a galera tá usando muito filtro no Instagram e que deixa, tipo, a pele muito borrachada, sabe? Maquiagem que deixa a pele muito borrachada. Existe? Como é que tu vê isso aí, tua opinião? Eu não gosto muito. Eu acho que existem momentos e momentos e eu acho que o casamento você precisa ser você. Imagina uma mulher que ela tá entrando ali, vamos trazer o seu exemplo. Quando você for realizar a sua cerimônia, você vai querer ver sua mulher na sua versão mais linda entrando para você no dia do seu casamento. E não sua mulher transformada em uma pessoa que ela não é, concorda? Então, eu acredito que existem maquiadores que são artistas e artistas, cada um tem sua arte de maneira diferente. O meu tipo de arte é uma arte mais sutil. Eu gosto daquela noiva ousada, mas mesmo trazendo ousadia para a produção dela, às vezes trazendo ousadia, sensualidade, ainda a gente encontra aquela pessoa. Então esse efeito de filtro, essa pele muito emborrachada, não faz parte da minha arte. Não critico quem gosta, não critico quem usa, mas não faz parte da minha arte. Consequentemente, eu acabo atraindo noivas que também não gostam dessa versão de maquiagem. Elas preferem uma maquiagem realmente mais sutil, que mais valorize elas, entendeu? Entendi, perfeitamente. Agora, tem uma coisa que eu quero te perguntar, tá? Uma coisa que eu acho que, tipo, vai fazer muita diferença com relação a esse episódio que a gente tá gravando hoje. Existem muitas maquiadoras que elas falam muito com relação a chorar no momento que ela tá se preparando pro making off de noiva. E o fotógrafo, quando ele vai fazer o making off de noiva, às vezes a noiva ela tá com a mãe. E às vezes, pra ter noção, ó, teve um casamento que se a gente não tivesse feito essa foto, eu nunca te contei isso, mas a gente fez um casamento de uma noiva há muito tempo atrás. Essa noiva, na hora da cerimônia, a mãe dela passou mal. Nossa. Então ela não conseguiu fazer fotos na festa com a mãe, porque a mãe ela foi para um hospital. A gente teve que avisar essa noiva, tipo, só na hora da festa. Ela tava procurando, cadê minha mãe? E a mãe dela não tava, a mãe dela passou mal. Mas no making off a gente fez essa foto dela com a mãe, sabe? E essa foto que a gente fez foi a única foto que ela tirou do casamento dela pronta com a mãe, entende? Então eu quero te perguntar, existem alguns maquiadores que eles não gostam quando o fotógrafo faz ali aquela foto mãe e filha e elas se emocionam, entende? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que o dia do casamento é o dia da noiva, ponto. É o dia da noiva. Ela é a estrela principal. E é um problema que eu sinto... Posso desabafar? Amiga. O que eu sinto é que, infelizmente, o ramo da beleza, ele é muito cercado de ego, de certa forma. Existe essa questão do ego, do estrelismo, o que é uma pena, porque o casamento ele é uma coisa tão linda, criada por Deus, que a nossa função lá deveria ser trazer aquela noiva a estrela principal do dia, e não o maquiador. E isso que você fala realmente faz muito sentido, porque tem muitos profissionais que não gostam desse momento de making off, ou quando a noiva ela é surpreendida pelo noivo, que ele entrega buquê, né? Quando ela é surpreendida que recebe um buquê de rosas no dia do casamento, aí o maquiador fica chateado porque a noiva tá chorando, sendo que ele não finalizou a maquiagem. Paciência, consequência, a noiva é a estrela do dia. Então, eu sou super contra esse tipo de barreira. Eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar. Se for para fazer foto da noiva, naquele momento a gente faz. E se for para trazer a família inteira, tá tudo bem. A minha maior prioridade é que a minha noiva se sinta bem, que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida no dia do casamento. Então, eu jamais tiraria da noiva aquele momento dela com a família. Eu acredito que a estrela principal do dia do casamento dela é ela e deve ser somente ela e, obviamente, o noivo depois. Caramba, cara, palmas
palmas pra essa mulher. Gente, gostei, viu? Muito Obrigada. bom. Agora, bora fazer uma pergunta aqui pra ti. Essas perguntas envolvem outras pessoas. Tudo bem. Você tem algum cerimonial que tu admira? Assim, Rafael, esse cerimonial que eu gosto dele, eu trabalho com ele, é uma ótima pessoa, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que você trabalha, muitos cerimoniais, pessoas incríveis, mas me diz um cerimonial que tu gosta muito, que tu, tipo, por ti tu trabalharia várias vezes com ele. Rafa, eu acredito que no ramo de casamentos, uma coisa muito boa é a gente estar alinhado com os outros fornecedores. Por exemplo, o maquiador alinhado com o fotógrafo, o maquiador alinhado com o cerimonialista. Sabendo que esses fornecedores são os que a gente tem mais contato, eu vou te falar um nome muito legal, Oscar Matos. Eu adoro o Oscar, ele é incrível, eu já fiz alguns casamentos com ele e eu gosto dele por 2 motivos. Por quê? A seriedade dele, ele é realmente muito sério, muito comprometido em organizar o casamento, que é o principal. E outro ponto muito importante para mim é a questão da leveza. O Oscar, ele é um profissional leve. Ele é leve, ele é simples de trabalhar e isso me encanta muito. Como é o nome dele? Oscar Matos. Oscar Matos, cara, você tá convidado. Chame ele aqui. Vale a pena chamar ele? Vale muito a pena convidar o Oscar. Tem muita dica bacana que ele pode entregar? Muita dica bacana. Ele é uma graça, você vai adorar. Cara, você tá convidado, viu? O podcast das noivas, o Rafa Cash. Mas vamos lá. Além do Oscar Matos, que você falou, na verdade eu queria até te perguntar, por que você indicaria o Oscar Matos para as noivas? Porque ele é muito comprometido, ele é sério e ele é leve. Ele é uma companhia leve. E no processo de casamentos, eu acredito que tem que ser algo gostoso. Precisa ser uma preparação para aquele momento de forma gostosa, não de maneira endurecida. E o Oscar não é endurecido, ele é leve, ele é fluido, ele topa o que você determinar para ele, ele vai topar de acordo com a segurança da noiva, de acordo com tudo. Ele é maravilhoso. Assim, eu super trabalharia com ele se fosse me casar hoje, que tá faltando somente o noivo, né? Mas fotógrafo já tem, cerimonial já tem, vestido também já tem, mas o Oscar, ele é sem dúvidas incrível. Vestido de noiva. Qual é a empresa atualmente que tu, tipo assim, Rafael, os vestidos dessa loja aqui são muito bons. Quais são? Rafa, na verdade, qual é a loja que tu mais gosta atualmente? Tá. Meu coração não consegue te dar essa resposta e escolher um. Meu coração não deixa fazer isso. Mas eu vou te trazer 2 empresas que eu amo demais, que eu sou completamente apaixonada. Empresa número 1, Estúdio Nai. Estúdio Nai? Estúdio Nai. Estúdio Nai, que massa, cara. Por quê? Porque as meninas são simplesmente maravilhosas. Lá é uma empresa de família, são irmãs, são primas e assim, eu amo a energia daquele espaço. Estúdio Nai são maravilhosas. E eu gosto muito do posicionamento delas na internet. Além da parte estética, do ambiente, a maneira como eu, como profissional, sou tratada quando eu chego lá é incrível. E eu sinto que elas também tratam dessa mesma excelência todas as noivas. Sim. Então é um espaço que, sem dúvidas, eu acredito que já alcançou um patamar altíssimo aqui em Fortaleza, mas tem potencial para alcançar ainda mais. Então eu sou fã de carteirinha das meninas do Estúdio Nai. Mas como eu lhe disse, eu não consigo escolher só um. Para vestido eu não consigo escolher só um. Quem é o Tem segundo? uma outra empresa que é o ateliê da Karine Germanovics. Karine Germanovics, ela é maravilhosa. Quando eu falo de dona de loja de vestido, que tem muito cuidado com a noiva, eu lembro da Karine. A Karine, ela é uma mulher excepcional. Fora que ela é elegantíssima. Isso me encanta muito, o cuidado dela com a imagem dela, com a aparência, como a noiva é bem tratada. Então, sabe aquela pessoa que tem muito cuidado? Ela mede, assim, cada centímetro do vestido. É uma coisa linda de ver. As prévias lá costumam ser bem demoradas porque a Karine, ela é muito cuidadosa, muito atenciosa. Então, certamente, são 2 ateliês que eu não consigo não indicar para as minhas noivas. Estúdio Nai e Karine Germanovics, sem dúvidas. Storymaker. Quem tu admira da galera dos Storymaker que vale a pena uma noiva contratar? O olhar dessa menina é surreal. Ruama Façanha. Muito bom olhar. Ruama Façanha. É um olhar, assim, incrível, que eu sou perdidamente apaixonada. A forma como ela conduz as gravações, a edição dela como é fluida, sutil, leve. Eu sou perdidamente apaixonada pelo trabalho dela. Se eu pudesse, assim, ter um chaveirinho comigo ali a todo momento, gravando cada passo, cada pincelada, sem dúvidas, eu escolheria o olhar da Ruama. Ela é Ruama Façanha. Maravilhosa. Ruama Façanha. Você tá convidada, viu, Ruama? A aparecer aqui no Rafa Cash, é um podcast dedicado só para as noivas e fornecedores de casamento, viu? Vale a pena contratar a Ruama? Muito. Por quê?
Porque ela é maravilhosa, ela é somente maravilhosa. Se eu me casasse hoje, certamente o Roma Façanha estaria lá com o celular dela gravando todos os momentos. Tem algum evento que vai acontecer que você gostaria de comentar aqui comigo? Eu sempre fui muito preocupada com essa questão dos profissionais serem excelentes profissionais para noivas. Então foi pensando nesse contexto que eu criei o evento que se chama Maquiador de Alto Valor. Esse ano a gente está indo para a sua segunda edição, a primeira edição aconteceu no ano passado, e é um evento incrível que promete ensinar tudo aquilo que os bastidores de um atendimento de noiva precisa. Além dos maquiadores aprenderem sobre técnica de durabilidade de maquiagem de noiva, eles vão aprender sobre comunicação, posicionamento, sobre contrato, como vender melhor, como atrair o tipo de noiva ideal para o seu tipo de atendimento, como furar a bolha dos casamentos. Então vai ser um evento muito incrível que promete entregar tudo. Vai ser incrível. Olha aí, qual é a data? Dia 6 de julho de 2025, no auditório do Shopping Del Passeio. No Shopping Del Passeio. Sabe o que é o mais legal, Rafa? É que a gente quer trabalhar todos os sentidos. A gente quer trazer muita emoção para esse evento. Então, o tema desse ano é Maquiador de Alto Valor 2.0, prepare-se para voar alto no mercado de noivas. Então, a gente vai trazer toda essa temática de aeroporto, de avião, de decolar, e vai ser realmente incrível. Vai ser uma experiência surreal para todos os maquiadores inscritos. Então, vale a pena participar? Muito, vale muito a pena. Então, olha aí, o pessoal, poxa aí, viu? Tá aí um evento para você aí, dia 6 de julho de 2025. Oh, coisa boa. Falando aqui a respeito de um bloco que eu gosto muito de poder colocar aqui, tá bom? Esse bloco é de dicas, 1, 2, 3, tá? Isso que é algo que eu tô colocando agora pra você, tá? Não tava nem combinado, mas vou te contar. 3 dicas simples pra uma noiva escolher um bom maquiador. Número 1, comunicação compatível. Quando você sente que você... Sabe aquele match que bate? Porque imagina só, você não se comunicar com seu maquiador e você descobrir apenas no dia do seu casamento que vocês não são tão compatíveis assim. Então, comunicação é muito importante. Você observar o perfil do Instagram, você saber se aquele tipo de maquiagem, além de você achar bonito, é compatível com você. E número 3, deixa eu pensar mais um pouquinho... de dica para escolher um bom maquiador, referência, pegar referência de outras noivas que já foram atendidas por esse maquiador que você tá de olho, porque não existe propaganda melhor do que uma noiva satisfeita. Então eu acredito que um feedback de uma noiva real, ele é mais importante do que qualquer coisa nesse ramo de casamentos. 3 mentiras sobre casamentos que contam para as noivas que você pode avisar. Número 1. 3 mentiras? É assim mesmo, vai dar tudo certo. Às vezes não dá tudo certo. Às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho. E aí, onde eu sempre trabalho a questão emocional da noiva, para ela entender que não é que uma porta ali tá fechada, que Deus é contra o casamento dela. Porque acontece isso, né? Acontece alguma coisa e a noiva pensa ali, será que não é para eu casar? Muito pelo contrário. Às vezes acontece ali alguma coisa que é simplesmente Deus testando ali a sua fé. Então, eu acredito muito nisso. Né, que às vezes nem tudo dá certo, mas no final das contas tudo dá certo, entende? Deixa eu ver uma outra mentira. Não compensa pagar festa para encher a barriga das pessoas de comida. Isso é um absurdo. Isso é o maior dos absurdos, os maiores dos absurdos que eu já ouvi na vida. Por quê? Eu sou muito apegada a lembranças, a celebrações. Então, assim, todos os aniversários dos amigos que eu mais amo, eu vou querer celebrar, eu vou querer estar junto. E o casamento não é diferente. Na verdade, o casamento, ele é um dos principais momentos da vida de uma pessoa. Então, por que eu acredito muito que isso é uma grande mentira? Eu não acho que a festa seja para se amostrar, eu não acho que a festa seja para encher a barriga das pessoas de comida, não é sobre isso. É sobre as lembranças que aquele momento vai trazer. Você imagina só, você vai casar, uma noiva ali vai casar e ela tem a presença da avó dela, do avô dela no dia do casamento, sendo que pela lei natural da vida é que essas pessoas mais velhas, ao longo dos anos, não estejam mais presentes, concorda? Então, saber que boa parte das suas lembranças vai ser daquele dia. Imagina você encontrar nas fotos, na filmagem, sua avó dançando, seu avô dançando, seu pai dançando, que incrível seria? Então, eu acredito muito que isso é uma mentira muito mal contada. E a outra é que, tipo assim, compensa muito mais viajar do que fazer festa de casamento. Também não concordo muito. Por quê? Porque eu acredito que a viagem você consegue realizar em qualquer outro momento de vida. Agora, o encanto do casamento, a magia do casamento, ela precisa ser celebrada. Eu acredito que isso vai muito também da maturidade da família que está efetuando esse casamento. Eu acredito que rituais, eles precisam acontecer. Eu aprendi isso com minha irmã.
uma situação difícil que eu estava passando em vida, que eu tinha que fazer esse ritual e eu estava tentando fugir. Ela falou: irmã, é importante você seguir esse ritual, é importante você fazer isso, assim como um casamento. Um casamento, ele marca uma mudança de vida da pessoa. Então, eu acredito nisso, que o ritual do casamento, ele é importante, que a viagem, ela pode ficar para uma outra oportunidade, talvez o primeiro ano de casados na Disney, que tal, que incrível, aí, né? Por que não? Por que não? Então, casamento eu não abriria mão jamais. É uma celebração muito, muito válida. Olha, caramba, esse foi um dos melhores episódios que eu gravei até hoje. Muito obrigada. De verdade, minha amiga, muito obrigado. Muito obrigada. De verdade, você foi uma pessoa incrível, soube conduzir muito bem a conversa, né? Na verdade, soube responder as perguntas que eu estava perguntando para você, super desenrolada. Obrigada. Faço questão de lhe convidar outras vezes, se você sentir à vontade, tá bom? E se você pudesse olhar para aquela câmera ali, ó, e dar um conselho para noivinha que tá começando agora, tá com medo, pô, cara, eu não sei quem contratar, eu tô com o meu orçamento aqui começando, eu não sei como investir, como é que eu faço para saber a pessoa certa para escolher para meu casamento, sabe? Quem é a pessoa certa que eu posso escolher para poder tá fazendo a minha maquiagem? Sei demais. Respeite a sua intuição, respeite o seu senso de energia. Então, se na primeira conversa não foi uma conversa que deu aquele match, que você não se sentiu acolhida, fuja. Por mais que essa pessoa seja famosa ou algo do tipo, o importante é como você se sente na presença dela. Então, só contrate aquela pessoa que você sente que foi realmente acolhida. Isso, sem dúvidas, é o meu conselho principal para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter feito parte e assistido esse episódio até o final, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Aqui e deixar o seu gostei, porque no próximo episódio temos muitos fornecedores para você. Esse foi gravado com a Hanna Mabel, uma das melhores maquiadoras aqui de Fortaleza, e te vejo no próximo episódio.